Capítulo 26. A ciência é o nosso salvador? Abre aspas. Arranhem um altruísta e vejam um hipócrita sangrar. Fecha aspas. M.T. Gosling. Quando o filme Independence Day chegou aos cinemas no final da década de 1990, muitas pessoas tiveram a sensação de ter visto a história em algum lugar antes. Com efeito, realmente viram. O filme foi essencialmente uma refilmagem do clássico de ficção científica de 1953, War of the Worlds, A Guerra dos Mundos, porém com uma diferença marcante. Enquanto as duas versões mostravam alienígenas invadindo a Terra, no filme de 1953, os cientistas lançam mão de uma arma que acaba sendo destruída. A população em pânico é forçada a voltar-se para Deus. As igrejas ficam lotadas com pessoas orando. E o mais importante, as orações são respondidas. Os alienígenas contraem uma bactéria terrestre e de repente morrem. Tudo que o homem foi capaz de fazer falhou, disse uma voz ao final. A salvação veio somente da mão de Deus. O filme termina com uma cena de pessoas numa montanha, cantando louvores a Deus. A versão contemporânea é bem diferente, assinalando uma mudança dramática na cultura americana em apenas algumas décadas. Independence Day inclina-se educadamente em direção a Deus, com pessoas orando por ajuda. Porém, a salvação real vem do desenvolvimento avançado da tecnologia militar. Algumas bombas colocadas estrategicamente explodiram os alienígenas e salvaram o mundo. Independence Day é uma expressão em celuloide da difundida convicção de que a ciência e a tecnologia se constituem em meio de salvação. O esboço dessa fé é bem sumarizado no livro best-seller de Daniel Quinn, Ismael, que mostra uma série de conversações entre um idealista hostil dos anos 1960 e um gorila sabe-tudo, que se oferece para explicar o que há de errado com o mundo. O problema, diz o gorila, é que a cultura ocidental caiu na conversa de que o mito da ciência é o salvador. Ele funciona mais ou menos assim. O universo começou cerca de 15 bilhões de anos atrás com o Big Bang. Nosso sistema solar nasceu há cerca de 7 bilhões de anos. Eventualmente, a vida apareceu no caldo químico dos antigos oceanos, evoluindo primeiro para simples micro-organismos, depois para organismos mais elevados, formas mais complexas e finalmente para seres humanos. Nós, seres humanos, somos o apogeu da evolução, com inteligência para controlar a natureza e dobrá-la para servir aos nossos propósitos. A solução para os nossos problemas sociais, portanto, paira em nossas mãos através do esforço da inteligência e sinceridade humanas. Através de nossa sempre avançada ciência e tecnologia, salvaremos a nós próprios. A ciência como salvação. Quinn colocou seu dedo diretamente nas suposições que flutuam por aí na mente da maioria do povo ocidental, muitos dos quais têm essa cosmovisão básica, sem mesmo perceber que a possuem. Em virtude de a cosmovisão não ter nome, nem rótulo, nem igreja, nem rituais, muitas pessoas não a identificam como uma religião ou mesmo como um sistema distinto de crença. É simplesmente parte da mobília da mentalidade ocidental. Mesmo assim, não é nada menos do que uma visão de redenção, uma salvação substituta, um substituto para o reino de Deus, fazendo da ciência o caminho para a utopia. Olhando para trás, encontramos as primeiras pinceladas dessa noção nos escritos do cientista do século XVI, Francis Bacon. Num conto intitulado Nova Atlântida, Bacon descreve uma civilização imaginária, centralizada num laboratório gigantesco e comprometida com o progresso perpétuo através da ciência, ou, como ele singularmente define, o efeito de todas as coisas possíveis. Mais influente foi o filósofo do século XIX, Auguste Comte, honrado hoje como fundador da sociologia. Comte propôs que todas as sociedades passam por 3 estágios de evolução social. O mais primitivo é a era teológica, onde as pessoas buscam explicações sobrenaturais para os eventos. O segundo é o estágio metafísico, onde as pessoas explicam o mundo através de conceitos filosóficos abstratos. E o mais avançado é o estágio da ciência, onde as pessoas encontram a verdade através da experiência científica.
Diferente da maioria de seus contemporâneos, Comte admitiu que o que estava propondo era essencialmente uma religião. Ele, de fato, fundou a religião da humanidade, com igrejas, hinos e calendários, mostrando os dias especiais para os santos da ciência e filosofia, tendo ele mesmo como sumo sacerdote. Entretanto, a religião do progresso através da ciência realmente decolou apenas depois que Charles Darwin publicou sua teoria da evolução por seleção natural. Fornecendo sanções científicas para a evolução, a teoria de Darwin trouxe nome e ímpeto para a ideia de progresso universal sem fim. O filósofo inglês Herbert Spencer expandiu a evolução em filosofia compreensiva, cobrindo toda a realidade, desde as estrelas até as sociedades. Em seu sistema, o objetivo do progresso da evolução é a emergência dos seres humanos, os quais, em troca, ajudarão a produzir algo novo e melhor para o próximo estágio da evolução. O Evangelho da Evolução de Spencer tornou-se um substituto secular para a esperança cristã. Como escreve Ian Barbour em Issues in Science and Religion, Questões em Ciência e Religião, a fé no progresso substitui as doutrinas da criação e providência como a certeza de que o universo não é realmente sem propósito. Até mesmo algumas correntes do marxismo identificam a ciência ao invés de a revolução como a fonte da salvação. No início do século XX, o físico G.J. Bernal predisse que após o triunfo do proletariado e do nascimento da sociedade sem classes, haveria um estágio a mais antes que a utopia verdadeira aparecesse. Um estágio em que a nova aristocracia de inteligência científica criaria um mundo governado por peritos cientistas. Numa explosão de entusiasmo, Bernal predisse que os cientistas evoluiriam, de fato, em uma nova raça super-humana, que iria emergir como uma nova espécie e deixaria a humanidade para trás. Essa ideia de criar uma nova e melhorada raça é o componente-chave em muitas formas de utopismo científico. No início do século XX, após o surpreendente trabalho de Gregório Mendel sobre os genes ter sido redescoberto, muitos cientistas começaram a colocar suas esperanças numa visão de criar um novo homem através da engenharia genética. Nos anos de 1930, o grande geneticista H.J. Muller dividiu a história da vida em 3 estágios. No primeiro estágio, a vida estava completamente à mercê do ambiente. No segundo estágio, os seres humanos apareceram e inverteram a ordem, aprendendo como alcançar e controlar o meio ambiente. E no início do terceiro estágio, os seres humanos alcançariam o interior e controlariam sua própria natureza. A humanidade irá modelar a si mesma em uma criação crescentemente sublime, um ser ao lado do qual as divindades místicas do passado parecerão mais e mais ridículas, Muller escreveu. Esse ser divino examina todo o universo e ajusta seus próprios poderes maravilhosos interiores contra o bruto Golias do Sol e dos planetas, desafiando-os para uma disputa. Muller foi um excelente cientista, mas o que ele está descrevendo aqui não é ciência. É ciência transformada em um mito de salvação. Esse mesmo mito motiva muitas das pesquisas feitas hoje na engenharia genética. O ganhador do prêmio Nobel, Francis Crick, co-descobridor do DNA, escreve: podemos esperar ver grandes esforços para melhorar a natureza do homem nos próximos 10.000 anos. Algumas pessoas acreditam até que a ciência genética irá desenvolver supergenes para produzir seres humanos superinteligentes ou superfortes. Isso é salvação através da genética, a criação do novo homem pela manipulação de genes. O teste da realidade. Mas tal salvação irá realmente nos salvar? Como essa visão de redenção se sai num teste contra a realidade? Não muito bem. A ciência em si não traz nenhuma diretriz moral para a nossa experiência genética. Como decidiremos que traços queremos? Queremos criar um super Einstein ou uma super Madre Teresa? Ou até mesmo uma classe de escravos semi-humanos para fazer o nosso trabalho doméstico?
Essas questões pressupõem um padrão de valores, o que a ciência não pode fornecer. Mais importante, a simples tentativa de refazer a natureza humana geneticamente despojaria as pessoas de sua dignidade e as reduziria a mercadorias. Com a tecnologia oferecendo maior escolha e controle sobre os traços do embrião, ter um filho poderia tornar-se como comprar um produto de consumo. E as crianças seriam consideradas como produtos que planejamos, criamos, modificamos, melhoramos e avaliamos de acordo com o padrão de controle de qualidade. O que acontece se o produto não satisfaz o padrão dos pais? Se eles pensarem que não estão recebendo pelo que pagaram? A criança é jogada de lado como um aparelho que não funciona? Como certo teólogo argumenta, os seres humanos são procriados e não feitos. E se invertermos isso, se as crianças tornarem-se em produtos que fabricamos, causaremos danos imensuráveis à dignidade humana. Infelizmente, objeções como essa não são prováveis de ser levantadas num clima onde os cientistas têm fé no progresso inevitável, pois o mito da escada rolante cria as expectativas de que a mudança será sempre para melhor. Isso explica porque alguns cientistas revelam uma perturbante aceitação à crítica em relação à engenharia genética. Mas claramente, a mudança ou pode ser uma melhora ou uma degeneração. Novas formas de tecnologia podem ser usadas a serviço do bem ou do mal. A fé de que podemos salvar a nós mesmos através da ciência pode ser sustentada somente se fecharmos os nossos olhos para a capacidade humana de barbarismo. Muitos cientistas conscientes acham difícil continuar com tal fé cega. Mesmo assim, ao invés de buscar outra forma de salvação, simplesmente transferem o mito da escada rolante para uma galáxia diferente. Em razão de o planeta Terra estar tão atolado em poluição, guerra e outras doenças, eles dizem, provavelmente nos destruiremos a nós mesmos antes de podermos evoluir para um estágio superior. Por exemplo, Stephen Hawking, autor do best-seller A Brief History of Time, Uma Breve História do Tempo, avisa que a evolução não melhorará a raça humana rápido bastante para controlar nossa agressão e evitar a extinção. Nossa única esperança, então, é nos ligarmos a seres em algum outro lugar do universo. Uma civilização de extraterrestres que evoluíram eles próprios com sucesso para um estágio mais avançado e que podem ajudar-nos. Estes não são disparates de entusiastas de OVNI, de olhos arregalados. Preste bem atenção. O governo federal, juntamente com fundações particulares, tem colocado grandes somas de dinheiro no projeto conhecido como Search for Extraterrestrial Intelligence, CTI, em português, algo como Busca por Inteligência Extraterrestre, vasculhando os céus com poderosos radiotelescópios na esperança de encontrar sinais de outra civilização. Se chegarmos a descobrir outra civilização no espaço, diz Francis Drake, que comanda a instituição CTA, isso nos dirá que poderemos evoluir e até onde poderemos evoluir. Esses amigáveis extraterrestres podem até nos legar seu conhecimento tecnológico, dando-nos informações científicas, as quais de outra forma poderíamos levar centenas de anos e vastos recursos para obtê-las. O entusiasmo sem fôlego que com frequência acompanha as descrições do SATI é uma certeza absoluta de que essa busca por uma solução extraterrestre é na essência religiosa. E ninguém era partidário mais entusiasta da teoria do que o falecido Carl Sagan. Para ele, o SATI era não apenas um projeto científico, mas sim, um tanto quanto literalmente, a fonte da redenção do mundo. Seu pensamento era mais ou menos assim. Qualquer sociedade capaz de transmitir mensagens para nós deveria ser bem mais sofisticada tecnologicamente do que a nossa. Dessa forma, o recebimento de mensagens do espaço nos daria uma parte incalculável de sabedoria, dizendo-nos ser possível atravessar a adolescência da tecnologia, pela qual estamos agora passando. Nenhuma dessas mensagens jamais foi detectada, naturalmente, embora Sagan oferecesse descrições detalhadas dos segredos maravilhosos que poderíamos aprender se conseguíssemos decodificar alguma delas. É possível, exclamou,
que, junto ao primeiro conteúdo de tal mensagem, possa haver detalhadas prescrições de como evitar o desastre tecnológico para a passagem da adolescência para a maturidade. Sagan jamais explicou como a raça alienígena seria capaz de dar prescrições detalhadas para resolver nossos problemas, sem que tivéssemos qualquer tipo de contato com a Terra, e sendo uma raça cuja química, cérebro e linguagem seriam completamente diferentes dos nossos. Ainda assim, Sagan parecia certo de que lhe ofereceria um conselho com soluções diretas, ainda não descobertas na Terra, para os problemas como escassez de alimentos, crescimento da população, fornecimento de energia, recursos escassos, poluição e guerra. Apesar de disfarçada como ciência, isso não é nada além do que uma visão mágica de extraterrestres emergindo do desconhecido para nos erguer de sua miséria. Um antigo crítico do SATI definiu a questão com franqueza. Isso é um sonho baseado na fé, uma busca tecnológica por Deus. Esse é o lugar onde a grande promessa da ciência e tecnologia nos leva, não a uma gloriosa utopia terrestre, mas para um escape do mundo de fantasia deste planeta e dos horrores que essa mesma tecnologia criou. Essa visão de salvação não é mais racional do que os sonhos desvairados da seita Heaven's Gate. 39 pessoas, inteligentes, bem-educadas, que ingerem coquetéis de álcool e drogas, na esperança de que, ao deixar os corpos para trás, seus espíritos encontrariam com um cometa que os levaria ao nível acima do humano. No caso desses, o mito da escada rolante provou ser mortal. Nenhum otimismo científico, alguém deveria perceber, envolve uma mudança do coração. Um ponto assumido é que os problemas da humanidade não são causados por escolhas morais erradas, mas por falta de conhecimento. Por exemplo, Sagan promete que a tão esperada mensagem do espaço nos ensinará as leis do desenvolvimento das civilizações, que nos capacitarão a controlar a sociedade, exatamente como as leis físicas e químicas nos capacitam a controlar a natureza. Que necessidade há de uma coisa estranha e problemática como moralidade, quando podemos controlar a sociedade para o seu próprio bem, através de leis invioláveis da evolução cultural? Mesmo assim, a história não oferece nenhuma evidência de que o conhecimento salvará a sociedade humana. Pelo contrário, o problema com os Hitlers e os Stalins do mundo não foi porque eles eram estúpidos ou ignorantes das leis da evolução cultural. O problema foi que eles eram perversos. Tecnologia maior e melhor simplesmente das pessoas maiores e melhores meios de escolher levar a cabo o bem ou o mal. Ter confiança na tecnologia é uma forma desencaminhada de salvação. Algumas coisas simplesmente não são receptivas a um conserto técnico rápido. É o coração humano que determina como deveremos usar nossas máquinas, se as configurarmos como espadas ou relhas de arado. Ao invés de vasculhar os céus atrás de mensagens de outras galáxias, é muito mais realista buscar a Deus, que fez aqueles céus e que veio para revelar a verdade vivendo entre nós. Não precisamos de mensagens de rádios de extraterrestres. Já temos uma mensagem do próprio Deus, e ela é encontrada no livro antigo, que proclama a criação do cosmos muito antes de qualquer astrônomo cismar com tais questões. A mensagem começa: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1 e 1. Propriamente entendida, a ciência é uma ferramenta maravilhosa para investigar o mundo de Deus. Mas a ciência não pode resolver o dilema humano, e não pode nos dar a esperança nem significado. Em última análise, aqueles que exaltam a ciência como religião descobrem estarem errados. Por essa razão, finalmente caem no profundo pessimismo, à deriva de uma estação espacial chamada Terra, esperando por um farol do além para salvá-los de si mesmos. No entanto, para aqueles menos inclinados à fantasia, não existe saída para a terrível percepção de que o mundo sem Deus só pode acabar em desespero.